Olá, gente, saudação de paz a todos, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aí próximo do feriado da Sexta-feira Santa e eu quero aqui trazer uma palavra para o teu coração e também uma curiosidade sobre Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Judas, ele se tornou ali, né, discípulo de Jesus, ele foi escolhido por Jesus para ser um de seus discípulos. É sobre ele que nós vamos falar nesse vídeo. E eu vou pedir que você curta este vídeo, comenta neste vídeo e compartilhe esse vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal Pastor Wellington Mello, se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação para que você seja notificado todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Pois bem, Judas Iscariote. Quando nós vamos estudar ali a palavra Iscariote, né? Iscariote, no original é Isqueriote. Isqueriote. Ou seja, homem de Queriote. Homem de Queriote. Queriote era uma cidade, uma aldeia, né, onde acredita-se que foi dali que saiu muitos rebeldes, né, homens que se rebelaram ali contra o Império Romano. Então Judas, ele veio daquela região, daquele lugar, ok? E Judas, ele foi então escolhido por Jesus para ser o seu discípulo. E Judas, ele acabou se tornando tesoureiro, né, do ministério de Jesus, porque Jesus recebia muitas ofertas de seus seguidores, né, para manter o seu ministério. E Judas, ele era responsável pela bolsa. Você vai ver isso em João, Evangelho, segundo nos escreveu João, no capítulo 12 ali, naquele momento até que a mulher, a Maria, ela vai ungir os pés do Senhor Jesus e Judas vai repreender ela, enfim. E ali tem uma informação importante. Por quê? Porque o escritor João, ele deixa ali bem claro que o Judas, ele roubava a bolsa de Jesus. Ele tirava dinheiros ali das ofertas e das doações que era feita para o ministério de Jesus. Então Judas, ele tinha um problema no caráter. Judas, ele tinha um problema muito sério no caráter. Ele era desonesto e ladrão. Pois bem, só que quando nós começamos a estudar sobre Judas, e principalmente da onde ele veio, e era um lugar onde tinha muitas pessoas que se rebelaram ali, muitos homens que se rebelaram contra o Império Romano e queria ver a queda do Império Romano. Quando ele começa a andar com Jesus, e ele percebe que Jesus, ele arrasta multidões, né? Ele acreditava que Jesus seria um Messias guerreiro. E não era só ele que pensava assim não, tá? Muitas pessoas acreditavam que Jesus era um Messias guerreiro, que em qualquer momento, a qualquer momento, Jesus, ele ia se rebelar contra o Império Romano, e com a força que ele tinha, né, e também o poder que ele tinha, ele iria destruir o Império Romano e ia devolver para Israel o domínio e a autoridade ali, né? Então ele acreditava muito nisso. Ele acreditava muito nisso, como muitas pessoas acreditavam. Então ele pensava que Jesus veio para estabelecer um reino na terra. Um reino na terra. Mas ele começa a perceber que Jesus não falava de um reino na terra. Jesus falava de um reino espiritual. Um reino espiritual. Um reino que era o reino de Deus. Então, os sábios e os estudiosos acredita-se e também falam que Judas, ele se decepcionou. Se decepcionou com Jesus. Ele se decepcionou porque ele pensava uma coisa e Jesus veio para fazer outra coisa. E nisso, ele acabou traindo Jesus, vendendo ele por 30 moedas de prata, que era o preço. 30 moedas de prata, 30 moedas de prata era o preço que se pagava por um escravo. E foi assim que ele vendeu Jesus, foi assim que ele traiu Jesus.
E a Bíblia diz que ele, então, está registrado nos evangelhos, que com um beijo, né, ele sinalizou ali para os soldados quem era Jesus ali, naquele momento no monte. E aí Jesus foi preso, foi torturado e foi crucificado. Pois bem, quantas pessoas que se relacionam com Jesus, assim como Judas se relacionava com Jesus? Como assim? Presta atenção. Quantas pessoas que se relacionam com Jesus só esperando de Jesus algo que ele possa proporcionar para você aqui na terra? Quantas pessoas que se relacionam com Jesus esperando algo apenas para esta vida, apenas para esta terra, quando na verdade o Senhor Jesus Cristo, ele veio estabelecer o reino de Deus. Ele pregou acerca de um reino espiritual. Eu também não estou dizendo que Deus, ele não possa nos abençoar nesta vida, nesta terra. Nós podemos sim ser prósperos, ser abençoados. Porém, nós não podemos nos esquecer da eternidade. Nós não podemos esquecer do reino de Deus. E na verdade, o próprio Jesus disse: busque o reino de Deus e a sua justiça. E tem que ser feito em primeiro lugar. Você tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Só que muitas pessoas se relacionam com Jesus esperando apenas benefícios na terra. E quando você se relaciona com Jesus apenas para esta vida, esperando coisas para esta vida, você acaba se decepcionando mesmo. Por quê? Porque quando as coisas não acontecerem do jeito que você quer, do jeito que você deseja, facilmente você acaba se afastando de Jesus. Facilmente você acaba traindo Jesus. Então, muitas pessoas, muitos de nós, muitas das vezes, se não vigiarmos o nosso coração e não guardar o nosso coração, nós podemos nos assemelhar a Judas. Porque foi isso que aconteceu com Judas. A motivação de Judas para vender Jesus, para trair Jesus, foi justamente por ter se decepcionado. E na verdade, ele abriu brechas, porque ele já tinha brechas. Ele era desonesto, ele era ladrão, ele tinha uma falha no caráter. Então o diabo facilmente adentrou no coração de Judas e o dominou para este propósito terrível e cruel. E covarde também. Judas, em um momento, segundo os evangelhos, ficou cheio de Satanás. Cheio de Satanás. E ele estava cheio de Satanás na mesa da Santa Ceia. Na mesa da Santa Ceia, em comunhão com Jesus e com os discípulos que estavam ali. E foi ali que ele se revelou. Então, quantas pessoas que está no nosso meio, está assentado à mesa da comunhão, está ao nosso lado, mas com motivações erradas em seu coração. Porque ele não está buscando um reino espiritual. Na verdade, o que ele quer é um reino terreno, na terra. Por isso, nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. E muitas das vezes, por se relacionar com Deus, mas com motivações erradas, nós abrimos brechas para Satanás entrar no nosso coração, dominar a nossa vida e acabar destruindo a nossa vida. Não permita que isso aconteça com você. Amém? Eu deixo essa palavra para o teu coração. E se esse vídeo falou ao seu coração, se esse vídeo te abençoou, compartilha ele com mais pessoas, tá bom? Que o eterno nosso Deus continue te abençoando e iluminando os seus caminhos. Fique com Deus.